Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Eric Pulgar pode deixar o Flamengo para jogar nos Estados Unidos? Especulação que surgiu nas últimas horas nas redes sociais. O pessoal do Flamengo se apressou para garantir que não há proposta nem sequer sondagem pelo atleta, mas vale a lembrança de que a partir da metade do ano a multa rescisória do Pulgar cai para muito pouco. Dá para tirá-lo por 5 milhões de euros desde que você seja um clube do exterior. Então, o que o Flamengo pensa nesse momento? Pode até existir o interesse de um time da Major League Soccer, mas esse contato tendo sido feito apenas com um atleta, ao Flamengo não chegou absolutamente nada. O que o rubro-negro deixa bem claro é que só aceita negociar o Pulgar se for em definitivo com pagamento da multa à vista. Estamos falando de 5 milhões de euros por um atleta de 32 anos de idade, que é titular absoluto do Flamengo, embora tenha passado por um período de recuperação física, e nesse interim o Everton Araújo deixou excelente impressão com a camisa do Fla. O Mengão poderia propor uma troca de Luiz Araújo e a volta do Renier para ser reserva do Arrasca Show. O que você acha? Cara, o Renier, se for o do Galo, tô para te dizer que não vale a pena não, tá? Renier no Atlético, bem mais ou menos, torcedor do Galo, está longe de estar satisfeito com as atuações do atleta. Que mais você falou sobre Luiz Araújo? Uma troca... Não, essa troca é muito boa para o Galo, mas é péssima para o Flamengo. O Luiz Araújo seria peça importante no Atlético Mineiro, sem a menor dúvida, tá bom? O Cebolinha no Cruzeiro, haverá troca por Kaique? Não, cara, não tem chance não, Sandrão. Só para vocês entenderem, o Cebolinha tem contrato até dezembro, tá? Então o Cebolinha hoje vale 3 milhões de dólares no máximo, 3 milhões e meio, 4 milhões de dólares chutando alto. O cara, 6 meses do fim do contrato, ele pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça para o seu clube no ano que vem. Então não dá para você considerar que o Kaique e o Cebolinha têm um pesos parecidos. O Kaique é jogador que já tinha proposta do Como na janela do primeiro semestre. O time italiano chegou a oferecer 12, 11 milhões de euros e agora, com presença em seleção, ele foi convocado, jogou por 14 minutos num amistoso, está na pré-lista de convocados para a Copa. O mais natural é que o Kaique receba propostas até de clubes maiores na janela da metade do ano, quando eu falo maiores, de times do exterior, tá bom? Tem alguma novidade sobre o Luiz Henrique no Flamengo? Negociação das mais complicadas que deve ficar se acontecer para depois da Copa, tá? Tanto é que a gente sabe que a Conmebol vai dar a vitória por WO para o Flamengo diante daquele jogo contra o Estudiantes Medellín. Mas por falar nisso, por que a Conmebol ainda não divulgou, já que já bateu o martelo? Gente, se eu sei, todo mundo sabe ali dos bastidores, Flamengo, Independente Medellín, o Estudiante, todo mundo sabe já nos bastidores. Lá na Conmebol me falaram o seguinte: Venê, isso não vai mudar. E por que a Conmebol ainda não divulgou? Porque no entendimento da entidade, se fizesse isso já agora, o interesse do público nas outras partidas iria diminuir bastante. Então, teoricamente, eles estão mantendo o suspense, mas eles vão divulgar antes da última partida da fase de grupos. Por exemplo, o jogo do Flamengo contra o Cusco está marcado para o dia 24. Antes disso, o Flamengo já vai saber de maneira oficial que ganhou os 3 pontos por WO em cima do Medellín por conta de toda aquela situação. Mas nos bastidores o Flamengo também já sabe, o presidente BAP já sabe. É óbvio, isso não vai mudar. Não vai mudar, eu garanto para vocês, torcedores do Flamengo. Esses 3 pontos serão dados ao Flamengo por uma vitória de WO e quando é assim, é uma vitória por 3-0. E agora o Flamengo vira a chave e volta a focar no Campeonato Brasileiro. Nos bastidores, o Flamengo não teve uma vitória. Por quê? O Flamengo estava trabalhando para o jogo contra o Curitiba, marcado para o dia 30, ser adiado. Por que isso? Porque o Flamengo vai ser muito prejudicado, não só o Flamengo, tá? Outros clubes também. Flamengo e Palmeiras, acima de tudo, porque eles terão muitos jogadores convocados para a Copa do Mundo. Na seleção brasileira, por exemplo, a CBF não abriu mão. Os jogadores convocados terão que se apresentar à CBF lá na Granja Comari no dia 27. Isso quer dizer que o Flamengo vai estar muito desfalcado contra o Curitiba. Ainda tem os outros jogadores das outras seleções. Então o Flamengo tentou trabalhar ali, trabalhou nos bastidores para tentar o adiamento ou até mesmo a liberação dos jogadores, mas
Isso não vai acontecer, nem a liberação e nem o adiamento. A CBF não vai abrir mão, que é todos os jogadores convocados se apresentando no dia 27. No caso dos estrangeiros, só para vocês terem noção, Varela, De La Cruz, Arrascaeta, Carrascal e Plata, que devem ser convocados. Arrascaeta com fratura na clavícula direita já desfalcaria o time, beleza? E foi liberado para seguir o tratamento com a seleção uruguaia. O Uruguai não tem amistoso antes da Copa, mas Colômbia e Equador tem. O Equador joga no dia 30 de maio, mesma data de Flamengo e Curitiba. Já a Colômbia joga no dia 1º de junho. Assim, Carrascal e Plata também devem desfalcar o Flamengo nesse jogo contra o Curitiba. Então, gente, com todo respeito, a CBF não deveria nem esperar os clubes pedirem isso para valorizar o produto. Não era para ter essa partida antes da Copa do Mundo. Adia essa rodada. Qual é o sentido de você manter uma rodada e prejudicar demais os clubes que terão jogadores convocados? Eu estou falando do Flamengo porque o meu canal aqui é muito mais de assunto do Flamengo, mas o Palmeiras também vai estar muito prejudicado. E outros clubes. Só que tem clube que prefere ver o Flamengo muito prejudicado e o Palmeiras muito prejudicado e eles pouco prejudicados e ter a rodada. Nessas horas, os clubes deveriam se unir para poder pedir o adiamento desse jogo. Mas não se uniram. Foi algo trabalhado ali internamente entre alguns clubes. O Flamengo trabalhou muito forte com o presidente BAP, mas não teve sucesso. E agora essa partida vai acontecer e o Flamengo vai estar muito desfalcado. O jogo de sábado se tornou um jogo muito decisivo no Campeonato Brasileiro. Eu não acho que quem vencer esse jogo vai ser campeão do Brasileiro, não. Eu só acho que o Flamengo, pensando em terminar essa primeira parte da temporada, chegar na paralisação para a Copa do Mundo, na liderança do Campeonato Brasileiro, só depende de si. Mas precisa vencer o Palmeiras e vencer o Curitiba. Então, se tornou um jogo muito importante para o Flamengo, para as pretensões no Campeonato Brasileiro. E você vencer um adversário que vai brigar com você por esse título até o fim do campeonato é extremamente importante. E o Palmeiras chega com a autoestima lá embaixo. Está jogando mal, não está vivendo uma grande fase na Libertadores. O jogo, a última rodada da Libertadores, na fase de grupo da Libertadores, é importante para o Palmeiras. Então eles terão 2 jogos muito importantes. O Flamengo já está classificado na Libertadores, está tranquilo. Pega o Palmeiras, força máxima, depois pode poupar contra o Cusco e mesmo assim ter condições de vencer de uma maneira muito tranquila e depois botar o que tem de melhor contra o Curitiba, porque já vai estar muito desfalcado de alguns jogadores importantes. Então, o jogo de sábado, gente, ganhou ares de decisão. E não é decisão no sentido literal da palavra, porque, repito, o Flamengo ou o Palmeiras, ou se der empate, não vai decidir nada o Campeonato Brasileiro. Mas, querendo ou não, é um duelo que tem um peso muito importante para a disputa desse título. Até porque a gente sabe da rivalidade também nos bastidores envolvendo os 2 clubes. BAP, presidente do Fla, Leila Pereira, presidente do Palmeiras, um manda em direta para o outro a todo momento, em entrevista, e o Flamengo deve colocar aquela corda ali no setor visitante, tal como a torcida, o Palmeiras faz para os visitantes lá no estádio deles, o Allianz Parque, beleza? É isso aí então, nação rubro-negra, esse aí é o vídeo de hoje com as informações do Flamengo. Se você gostou, chega deixando aquele like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações, que assim você não perde nenhum conteúdo do rubro-negro, e apoia a gente aqui no canal Flamengo News, a tá sempre buscando trazer as notícias do Mengão para você no dia a dia. Valeu!